Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e como você sabe, toda semana eu estou aqui tendo aquela conversa saudável, trazendo sempre grandes convidados aqui para conversar com a gente, para a gente saber o que mudou de um tempo para cá, até porque o convidado de hoje aqui também já esteve aqui com a gente em outro momento, certo? Mas antes de eu anunciar, eu quero deixar claro para vocês que todas as informações que eu trouxe aqui você vai encontrar na descrição deste vídeo. Inclusive, o link da primeira participação dele aqui no Perspectiva Podcast também você vai encontrar na descrição desse vídeo. Além disso, você pode pegar, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para ele, aproveita a descrição desse vídeo também. Aliás, aproveita o chat desse vídeo para que você possa fazer uma pergunta para ele sem problema nenhum, tá bom? Outra coisa muito importante que eu quero comunicar para você é: todas as conversas que a gente traz aqui com os nossos convidados, a gente tem um único objetivo: conectar com você que nos acompanha sempre, tá? Então, o que a gente pede a você? Pega esse link desse episódio, compartilhe com o grupo dos amigos, da família, que eu tenho certeza que no decorrer do nosso bate-papo, alguma informação vai conectar com você. Seja no âmbito de empreendedorismo, de desafios, de primeiro contato, sabe, de evolução. Alguma coisa acaba sendo extraída dessa conversa, eu tenho certeza que, de certa forma, isso vai ser muito bom para você, tá certo? Então não esquece, compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos, que isso aí vai te fazer muito bem e você vai fazer o bem a alguém, tá certo? Bom, é o seguinte, vamos parar de cerimônia. Mais uma vez, a gente tem um prazer de convidar para participar aqui do Perspectiva Podcast o meu amigo Ribamar Silva. Palmas, senhoras e senhores! Ribamar Silva, empresário, visionário, fundador da Personalize Fortaleza, referência em camisas personalizadas, fardamentos e uniformes. É isso mesmo? É isso aí, personalize camisetas. Camisetas. Então, fazendo uma pequena correção, Personalize camisetas. O Exatamente. arroba aí que é Personalize Personalize underline underline e Fortaleza. Fortaleza, exatamente. Perfeito. Então, bom, Ribamar Silva, mais uma vez um Perspectiva Podcast. Quando o Fabiano disse assim, ó, Hamilton, cara, chama o Ribamar, porque, cara, a gente tem visto que ele tem evoluído muito nos negócios, inclusive da primeira participação que você teve aqui para cá, muita coisa mudou. E aí a gente pensou, poxa, não é que é legal? E eu quero deixar claro para ti que essa é a primeira vez que a gente convida alguém que já convidou aqui, que participa pela segunda Ah, vez. sim. E assim, ninguém nunca teve essa oportunidade, sempre foi convidados inéditos, mas nesse momento a gente achou pertinente a gente trocar essa ideia contigo, tendo em vista que você é um cara que, muito gente boa, que a gente teve a oportunidade, tem a oportunidade de conhecer, não só pelas redes sociais, mas pessoalmente. Embora pouco, eu É, fiquei de ir lá na loja, na foi fábrica, acabei exatamente. não dando tempo durante o Vamos ano. combinar essa visita, né? Dessa vez vai dar certo. O Ribamar está aqui com a gente. Se você tem alguma pergunta para fazer para ele, aproveita agora o chat desse episódio aqui para você se manifestar, amigo, porque ele é um cara que já está há muito tempo no mercado aí. E acho que a minha primeira pergunta é saber: tá tudo bem contigo? Cara, tudo ótimo. Primeiramente, agradecer novamente pelo convite, né? A alegria tá aqui pra gente bater esse papo, conversar um pouquinho, atualizar, né, as novidades, o que é que tá acontecendo. É sempre bom a gente conversar um pouquinho sobre o negócio, partilhar um pouquinho da nossa história. E Perfeito, agradecer aí novamente a oportunidade. perfeito, cara. Que legal. Pra gente é um prazer. Ah, eu ia te perguntar o seguinte, cara. Da última vez que você teve para cá, da última vez que você teve aqui para cá, muita coisa mudou. E aí eu queria que você fizesse um balanço de tudo que aconteceu durante esse ano, praticamente. Basicamente, nesse mesmo período do ano passado que você teve aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho. Cara, pessoalmente aconteceu muitas coisas, né? Esse ano aí fui presenteado, né, com o nascimento dos meus filhos. Olha, coisa boa. Sou pai de gêmeos, Rapaz, um casal, qual é o nome Maria deles? Alice e Ravi. É um Hoje casal. estão fazendo 5 meses. Que maravilha, parabéns. E assim, estou vivendo um momento muito especial da minha vida, né? Sim, filhos é uma bênção, né? E aí eu fui abençoado 2 vezes. Que legal. E assim, é só alegria, né? Esse momento pessoal, assim, com os filhos, assim, é só uma descoberta a cada dia, né? Vendo ele se desenvolver, enfim. Assim, é emocionante, né? Viver esse Imagina. momento. E aí, na empresa, cara, a gente está aí finalizando 2025, né? A gente já está perto aí do final do ano. A gente tinha feito um planejamento de 2 anos, né, em 2023, porque a gente vinha saindo daquele baque da pandemia, né? A empresa precisou
se reorganizar em várias coisas. A gente tinha um outro negócio, caminhava junto da Personalize, a gente precisou dar um stop nele, parar, porque a gente precisava focar só em um dos negócios para poder organizar a empresa, organizar financeiro, organizar produção, organizar comercial. E nesses 2 anos a gente conseguiu melhorar muita coisa internamente com relação ao processo. A gente conseguiu formar uma equipe de vendas, que era um desafio, porque nesse segmento de personalizado, a gente encontra poucas pessoas com experiência para vender esse tipo de produto. E vender produto personalizado, ele tem uma particularidade muito grande, porque você não adianta só saber vender, você também tem que saber como produzir aquele material. Porque você vai ser um consultor, você vai orientar o cliente qual é o melhor tecido, qual é a técnica certa para personalizar o material, se vai usar uma serigrafia, um bordado. E aí você tem que treinar uma equipe que vai aprender a vender, mas também vai aprender como orientar o cliente na compra do material personalizado. Então a gente teve bastante dificuldade assim no início para achar as pessoas certas, né? Fazer o processo seletivo, as pessoas se engajarem. E aí a gente está conseguindo fechar o ano aí com uma equipe de venda muito, muito boa. A gente está conseguindo atingir os objetivos. No Instagram sempre a gente está ali mostrando ali o pessoal comemorando as metas que são atingidas. E na equipe de produção, o pessoal conseguiu ajustar todo o processo produtivo para a gente conseguir alinhar alguns pontos. A gente fez uma consultoria recente com o Senai, com o Sebrae, para melhorar a eficiência do processo, diminuir o retrabalho, perda, né? Aquele custo de produção que às vezes atrapalha o resultado. Então a gente está finalizando aí o 2025 com um sentimento de muita alegria, né? Que a gente conseguiu atingir os objetivos aí que a gente tinha traçado, tanto de meta, né? De faturamento, como também os objetivos de melhoria interna. Acho que a gente vai estar em breve aí celebrando esses números. Inclusive, eu venho acompanhando, sempre que posso, dou uma olhadinha lá no Instagram, e eu vi realmente essa comemoração que vocês exporam lá no Instagram, achei bem legal aquilo ali, porque de fato motiva toda a equipe, né? Cara, porque assim, não é fácil, né? Assim, vender é desafiador para qualquer segmento. E para quem trabalha com o nosso nicho, é um desafio por quê? Porque o mercado ele é muito competitivo. Ah, todo mercado é competitivo? Sim, todo mercado é competitivo. Mas no nosso setor, a gente tem que fazer o cliente enxergar o valor que a gente entrega. A gente não está focado ali só vender, só faturar a venda, só tirar o pedido. A gente quer construir bons relacionamentos com os clientes, porque a gente entende que uma empresa, para se consolidar, para ela se manter para sempre, né, existindo, ela tem que fidelizar cliente, ela tem que focar no cliente, não na venda. E para isso, a equipe tem que ali estar todo dia batalhando, né, ali para conseguir fechar a venda. E o pessoal é muito dedicado, é muito comprometido. Não só a equipe de venda, né? O nosso time todinho, né? O pessoal da produção, o pessoal do administrativo financeiro, o pessoal se engaja muito com a gente, porque acredita, né, no trabalho que a gente vem fazendo. E aí é só colher resultado, né? Que é o que a gente vai estar conseguindo fazer aí nesse fechamento aí de 2025, com certeza fechar o ano com as metas atingidas. Perfeito, excelente. A gente sabe que esse desafio também acaba, digamos assim, acontecendo junto com muitas outras coisas, né? A transformação do digital. Vale lembrar que na oportunidade que você teve para a gente conversar para hoje, até nisso as coisas mudaram, né? A Bas- forma de se comunicar, persona, muitas outras coisas mudaram. Nesse plano também, eu acredito que vocês acompanharam essa, digamos, essa modernidade, né? Sim, tá mais ou menos no meio do ano passado, como o meu Instagram é o meu principal canal de captação de cliente, do cliente se conectar com a empresa, eu sentia falta de ter mais vídeo, né? A gente usar mais os vídeos para que o cliente conseguisse entender melhor o que a gente estava querendo oferecer. E aí eu me aventurei a começar a fazer vídeo, né? Então, assim, foi uma quebra de paradigma, porque eu também tinha aquele receio da câmera, né? Não gostava de aparecer. E aí, tá mais ou menos com um ano, né? Que a gente começou a mudar o nosso conteúdo, gravar mais vídeo, ter um conteúdo com mais direcionamento para o nosso cliente. E isso foi um desafio, né? Porque não é fácil, né? Aparecer, você assim, tem o receio da gravação, mas aos poucos eu fui me encorajando. Hoje eu consigo envolver minha equipe também, né? O pessoal do comercial tá comigo, fazendo ali os vídeos, gravando os conteúdos. A gente toda hora tá tentando
ajustar. A gente tem uma agência que está ali dando suporte também a gente na gravação, na captação, nas ideias, para a gente poder ter um conteúdo que o cliente entre no nosso Instagram e ele consiga entender qual é a nossa proposta, que ele consiga entender o nosso valor que a gente está entregando, qual o tipo de produto que a gente oferece, que ele possa ter segurança na hora de escolher quem vai fazer o pedido dele, porque isso é muito importante. No personalizado, seja promocional, seja fardamento, seja material esportivo, você tem que escolher um bom fornecedor. Você tem que pesquisar o fornecedor, você tem que avaliar que se aquele cara ele tem de fato condição de atender. Porque senão você vai ter atraso no teu pedido, você vai ter erro na estampa, o tamanho não vem da forma que ele imaginava, você vai ter uma divergência de cor, às vezes não tem um cuidado de fazer aquele produto com a logomarca na cor exatamente que o cliente queria, não faz um teste de cor, não se preocupa na entrega, não tem um acompanhamento, não tem um consultor que vai orientar, vai tirar dúvida se o tecido é ideal para o ambiente externo, é ideal para o ambiente interno. Então, tudo isso está incluído lá no nosso trabalho, né? E no Instagram a gente tenta toda hora estar falando isso, né? Nos vídeos, nos stories que a gente conta, tenta contar os bastidores, né? O dia a dia da fábrica, Sim. porque nada melhor do que o cliente poder ver quem está fazendo o produto, como é que é feito. Sim. E lá a gente, a gente tem uma proposta de mostrar para o cliente que a nossa empresa tem um pilar de organização, de cuidado, de olhar pedido por pedido, de evitar retrabalho, de estar fazendo sempre da forma mais transparente para o cliente, ter a segurança que ele precisa na hora de contratar. E contratar o fornecedor que vai fazer, que no caso é a Personalize. Então a gente tem esse cuidado no dia a dia para que ele consiga ver a forma que a gente está comprometido ali em fazer o pedido dele. Perfeito, excelente. Bom, e se você quer conhecer um pouquinho mais, eu já repeti aqui, já falei, vou repetir aqui. Quer conhecer o dia a dia deles, ó, personalize, underline Fortaleza, é o arroba, não é isso? Exatamente. Através desse Instagram, você vai ver olha, uma equipe e outra, que é o mais legal de tudo isso. De um tempo para cá, a gente tem observado que os CEOs, né, os donos das empresas, chutaram o balde. Vamos É, aparecer que não tem jeito. O Adib começou, aí veio toda uma turma que a gente entende que é aquela história. Pô, se está funcionando para ele, vai funcionar para o mercado inteiro. A gente viu que os grandes players do mercado entraram nessa jornada e a gente fica feliz de saber que você também está na mesma caminhada. assim, se eu sendo sincero, não era uma coisa que eu gostaria de fazer, porque eu não tinha essa pretensão de ir para frente da câmera e ficar gravando. Porque eu sei que também que tem outras demandas da empresa que às vezes necessitam da gente. Mas o fato é, falar da empresa como ela é, nada melhor que o próprio dono, né? Né? Então, assim, aí hoje eu, junto com a minha equipe, né? Os meninos estão ali comigo, o pessoal do comercial estão sempre se envolvendo ali, estão junto comigo. Eu preciso, né, também do apoio do time todo envolvido, porque faz parte. Mas a gente toma a frente, né? A gente está ali, a gente procura passar as informações com mais segurança para o Sim. cliente, né? Então, eu acho que e agrega muito, né? O cliente saber quem é que está ali por trás, né? Quando tem uma situação e tal, sabe que tem uma pessoa que vai responder por ele. Até porque hoje a Personalize, ela não vende só para Fortaleza, ela não vende só para o Ceará, hoje a gente vende para todo o Brasil. A gente trabalha hoje, como a gente estava conversando, com o tráfego pago, que permite você expandir, né, sua venda não só local. E a gente tem um atendimento hoje para fora do estado, que funciona de uma forma muito tranquila, porque nosso time de vendas já está treinado para receber aquele lead ali que chega do Instagram, fazer uma abordagem para saber direitinho qual é a necessidade dele, qual é a quantidade de peças, qual é o tipo de produto. A gente manda vídeo explicando, né, o detalhamento da camisa, como é o tecido, para que ele possa tirar a dúvida, né? Porque comprar online, o maior desafio para quem vende roupa online é fazer o cliente ter confiança que aquele tecido é bom mesmo, né? Que vai atender a expectativa dele com relação a conforto, com relação à gramatura, com relação a ser quente ou ser frio, ser um tecido confortável ou não. E aí a gente fez um processo que o vendedor, mesmo atendendo online, né, a forma digital, ele consegue passar a segurança para o cliente. E aí a gente tem um sistema de entrega que funciona bem através do correio, né, transportadora, o cliente consegue receber num prazo legal. E a gente vende hoje para todo o Brasil. Legal demais, cara. Isso é muito bom. Enquanto você falava, eu fico lembrando assim. E uma outra grande vantagem é o fato do LTV do teu cliente ele ser
ele não tem um prazo assim, né? O ciclo de vida dele. O cara que te compra hoje, ele não só te compra uma vez, às vezes ele te compra 2, 3 vezes por ano. É, Te faz, né, assim. E aí quando você pensa, se eu fizer um bom trabalho no primeiro pedido, eu tenho um LTV com ele de 10, de 6, de 7. e a gente já conseguiu monitorar que para empresas isso acontece ainda mais. Então a gente procura ter um atendimento para a parte empresarial de uma forma um pouco mais diferente, porque a gente consegue, pela recorrência, entender como é que se comporta aquela pessoa que está comprando. Então, como é que se comporta o cara do RH na hora que ele vai fazer uma compra no fardamento? Quais são as principais dores que ele tem? Qual é a dificuldade que ele tem na hora dele escolher um fornecedor? Ou o que é que acontece se ele ficar trocando toda hora de fornecedor? Se ele ficar focando somente no fornecedor que dá o menor preço, ele vai ter algumas dores de cabeça, seja no atraso, seja na dificuldade da grade de tamanho, que é muito variada. Aí o que é que acontece, né? Ele escolhe um fornecedor pelo preço, uma semana depois ele está recebendo um monte de pepino da equipe dele reclamando. E então, se ele não escolhe um bom fornecedor, se ele não tem um critério de eu preciso de um cara que seja parceiro, que me atenda, que se preocupe comigo, me ajude aqui na minha rotina, seja um cara que vai facilitar o meu dia a dia aqui na minha rotina, né? Porque um cara do RH, ele tem lá várias coisas para fazer durante o dia, tem que atender o gerente, tem que atender o dono da empresa, aí fica lá com um BO de uma blusa que ficou apertada. Poxa, é chato, né? Não é uma coisa legal. Então, o que é que a gente faz? A gente procura criar relacionamentos. Então, quando eu falo que na empresa a gente consegue ter uma recorrência maior, porque a gente conseguiu aos poucos entender que o cara do compras tem um comportamento, o cara do marketing ele já tem uma outra forma de se comunicar, e a gente vem aplicando isso nas nossas negociações, fazendo o cliente entender que a Personalize busca criar relacionamentos. Busca ter um atendimento diferenciado para que o cliente fique conosco e nos escolha por ser um bom parceiro. Não só ter o menor preço. Menor preço vai ter muitos no mercado. Mas não é a nossa proposta porque a gente tem um serviço que nem todo mundo tem. Isso eu tenho certeza, né? A forma que a gente faz, Diferencial, né? e é o nosso diferencial, com certeza. Perfeito, então. Bom, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com o Ribamar Silva, certo? Ele é o fundador, né, o empresário, ele é o player do mercado, a Personalize, que já faz um trabalho muito legal aí no mercado de personalizados, fardamentos, uniformes, camisetas. Ele é uma referência aqui. E a nível de Brasil, porque hoje ele já atende o Brasil inteiro com todos os produtos que ele tem. É uma fábrica que é impecável, né? Hoje a gente está falando de quantos colaboradores? Cara, a gente está fechando 30 colaboradores diretos e indiretos, a gente tem aí na faixa de 20 pessoas. Pessoal, então é uma equipe boa que consegue te atender tranquilamente. Os indiretos são as oficinas que prestam serviço com a gente na parte da costura, né? A Entendi. gente hoje tem uma equipe que presta serviço exclusivamente para a gente, para algumas demandas, quando a gente tem uma demanda maior, elas nos ajudam. Eles entram em cena para poder dar o Isso, suporte, né? exatamente. Então ele está aqui com a gente, olha, é a segunda vez que ele participa. Se você quer conhecer um pouquinho mais de como foi a nossa primeira conversa, ele um pouquinho mais tímido, mas Era, conseguiu desenrolar da primeira vez, não foi foi, verdade? verdade. Na descrição desse vídeo você vai encontrar lá o episódio, a primeira vez que ele participou. Aí eu acho que vale a pena você conhecer a jornada dele. É um rapaz Esse responsável. pessoal aqui, ó, me fez eu perder mais Oi? vergonha, Olha gravando só aí que direto. legal. A equipe de marketing dele está aqui fazendo a captação, tudo, fazendo todo o trabalho. E a gente sabia que uma hora ele ia vir aqui. Engraçado, a segunda vez, quando você olha assim, caraca, olha como eu me comportei da primeira, e olha para mim hoje, olha a forma que eu estou me comunicando hoje. E isso acaba. E eu, inclusive, todo o episódio eu digo isso. É, quando você participar do primeiro episódio, pode ter certeza que isso vai te destravar de um jeito que tu não tem ideia. Rapaz, ó, no primeiro episódio, quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha esposa assim: eu não vou assistir, não. Eu não vou conseguir assistir, eu acho que eu não falei legal, enfim, aí você fica aquela insegurança, né? E quando eu fui assistir, foi o contrário. Eu acho, poxa, eu acho que deu certo, consegui transmitir bem a informação que eu queria. É, E aí, assim, quando você é empreendedor, toda hora você tem que se desafiar. é A verdade. verdade é essa. Então você nunca, nunca pode ficar na zona de conforto. Todo dia, se você é um empreendedor que quer crescer, você toda hora vai ter que aprender alguma coisa. Eu me desafiei na comunicação, então hoje eu gravo os vídeos, vou para frente da câmera, tenho um pouco de dificuldade ainda, tenho, mas vou lá, encaro, vou fazendo uma vez, duas vezes, a prática vai te melhorando, vai fazendo você ficar mais desenvolto, né? Tendo menos receio de falar.
E você também tem que entender que é necessária. A comunicação, ela é fundamental para qualquer empresário, empreendedor. Ela é um divisor de águas, né? Para você evoluir e acelerar o processo do teu crescimento. Porque se você não usar a comunicação, você tende a perder muito, né? Você vê que hoje o Instagram, os influenciadores, eles são isso, não? São pessoas que dominam a comunicação, Sim. que usam a comunicação para tanto influenciar pessoas, divulgar marcas, né? E ganhar dinheiro com isso, né? Que é o principal. Total, com certeza. Então, como eu havia dito, na descrição desse vídeo está lá o primeiro episódio, para você conhecer. Nesse primeiro episódio, ele fala muito da história da empresa, como foi que ele chegou e tal. Já nesse segundo episódio, a gente quer saber mais das novidades e o que mudou de lá para cá, né? E aí, a pergunta que eu te faço agora, a próxima pergunta, é sobre gestão de crise, estratégias para lidar com momentos difíceis no negócio. Durante o ano, a gente se depara com algumas coisas que acabam, poxa, não, será? E aí, como é que você faz para poder lidar com isso? Cara, eu acho que assim, tem uma dificuldade que é comum hoje para qualquer empreendedor, é a questão da equipe, né? Turnover, saída, contratação. Isso é um processo que eu acho que quando você, principalmente quando você está ajustando o teu planejamento, tu está num momento de crescimento, principalmente no momento de crescimento, né? Que aí você quer dar um passo, aí perde algum colaborador por saída ou porque, enfim, a pessoa não se ajustou. Esse processo, ele exige muito do empreendedor, porque hoje a gente, querendo ou não, há um perfil diferente no mercado, né? As pessoas mudaram, a perspectiva para o trabalho mudou, o comportamento da geração é diferente. Eu sei que tem um movimento, né, geral de criticar, né, a geração, porque a geração é assim, mas eu também já critiquei, mas também eu cheguei no momento de entender que é o desafio da nossa geração como empreendedor. Nossa geração, do momento, o nosso maior desafio talvez seja lidar com a forma de como contratar a geração nova, como lidar com as pessoas mais novas no ambiente de trabalho, como você engajar essas pessoas. Isso é um desafio. E o que é que eu tenho feito, né? Assim, eu procurei mudar a minha forma de liderar, procurei mudar a minha forma da gestão de pessoas, me aproximei mais da equipe, procurei ouvir mais, criei o hábito de tentar ouvir antes de querer falar, escutei mais a equipe, desacelerei um pouquinho, às vezes, na hora de dar um feedback, que você, às vezes, você é empreendedor e você é gerente, você é gestor, você é líder. Você ocupa a mesma coisa. E tem hora que você tem que. É difícil dosar um feedback quando você está no lugar de dono, porque você, às vezes, dá o feedback direto, e às vezes não dá para dar um feedback direto, né? Você tem que ter aquela. Só que como você, numa empresa menor, você não, às vezes você não tem o escalão, né? De gerente, subgerente. Não, é o funcionário direto com você. E aí você, às vezes, você tem que aprender mais. Então, acho que há um desafio hoje do empreendedor se desenvolver como liderança. Por quê? Porque você não vai conseguir, muitas vezes, contratar gestores ali de imediato. O negócio é pequeno, tu não tem como contratar uma pessoa, né, com um salário maior, que tenha esse gabarito. Aí você vai ter que esperar o momento do negócio se desenvolver até conseguir contratar um gestor com mais experiência e tal. Então, enquanto isso, é você que vai fazer isso. E aí, quando chega nesse momento, às vezes você não está pronto. Como eu falei, né, no desafio do vídeo, é a mesma coisa, o desafio de liderar. Então, acho que você tem que praticar mais a escuta da equipe, diminuir um pouquinho, entender que as pessoas não vão funcionar no mesmo ritmo que você. Você tem que dar o time também, às vezes, das pessoas fazerem as coisas. Requer paciência, não tem para onde querer, não adianta dizer que vai acontecer rápido. Às vezes a gente quer, empreendedor, quer fazer a coisa, porque no começo, que era eu, meu irmão, meu sócio, tipo, a gente tinha um time, né? O nosso time é para ontem. Vamos lá, pá, 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 fez, entregou, colocou na produção, fechou a venda. Quando você começa a colocar pessoas no seu time, as pessoas elas não têm o teu ritmo. Você vai ter que ir ali, aos poucos, criando processo, treinando o pessoal, até a equipe entrar na tua linha, né? É verdade. Então, há um desafio. O desafio, eu acho que hoje é a questão mesmo da gestão de pessoas, né? O negócio cresceu, tem mais pessoas, falo 30 pessoas, né? Então, não são poucas pessoas, cada um tem ali suas atribuições. Você tem ali que entender como é que funciona ali a sistemática. A empresa deve aumentar esse quadro para o ano que vem. A gente tem uma perspectiva de crescer o time. Pô, vamos iniciar uma célula nova lá, interna, de costura.
fizemos um investimento aí no maquinário de costura para melhorar a questão da qualidade, né, do acabamento das peças. Era uma coisa que a gente vinha monitorando através do pós-venda que eu estava comentando contigo antes. A gente fez aí uma monitoria, né, do pós-venda, fazendo a avaliação com os clientes, os pontos que os clientes queriam melhor, pontos a melhorar, né? Fazer o feedback do atendimento, né, do produto, e a gente sempre foi escutando o cliente, entendendo onde a gente poderia fazer agir na melhoria dos processos, né? E aí a gente vai, para o ano que vem, começar um piloto de uma célula interna, né? E aos poucos internalizar essa operação, que hoje, por decisão estratégica, no começo a gente decidiu usar a terceirização, né, da costura. Por quê? Porque como a gente tinha um foco muito grande em eventos, então a gente precisava ter uma dinâmica rápida de produção. Então, para a gente foi interessante no começo investir na parte ter a equipe terceirizada, e hoje, com a mudança, mais produto, né, o nível de exigência do cliente aumentou, a gente vai internalizar agora essa operação de costura interna, e é uma das novidades aí para o ano que vem. Olha só, já adiantou aqui umas novidades que vão acontecer e isso é legal, né? Uma empresa antenada no mercado, sabendo o que está acontecendo de tendências aí de um modo geral. Vou pedir até o Samuel para vir aqui agora para trazer aqui água para o meu convidado, porque ele está Eu precisando estou tomar uma água, falante, viu, estou falante. Samuel? E aí o que acontece? E com base nisso, né? É muito legal saber que você está antenado, sempre buscando essa novidade. Traz água aqui para mim, por favor, Samuel. É, você está sempre buscando essa novidade. E aí, com base nesse tema também, eu queria falar um pouquinho sobre esse trabalho da sustentabilidade e responsabilidade social, que você comentou da última vez que você esteve Sim. aqui, e eu acho que vale super a pena, né, os clientes saberem, né, e a gente reforçar para os nossos convidados, né, reforçar para os clientes sobre esse compromisso, né, que você tem, que a empresa tem já há bastante tempo. Na última vez que você tocou no assunto, eu fiquei realmente muito feliz, a gente ficou se perguntando depois, poxa, Uhum. que ação legal, né, que a empresa faz em relação a essas ações sociais. Eu queria que você reforçasse mais uma A gente vez. comentou da outra vez, toda fábrica de confecção, ele tem muito resíduo de material, né? Principalmente na parte do corte. E lá, além do tecido, a gente tem a estamparia. E a gente usa papel na operação de estamparia, né? E a gente tem um volume até grande. Então a gente tem um parceiro nosso que faz frete pra gente, ele tem um contato com empresas de Cascavel que fabrica jarro de planta, filtro, né? E aí, esse papel, em vez de ir para o lixo, a gente faz uma permuta com ele, uma parceria ali com ele, e esse papel ele vai para essas olarias que vão cobrir o jarro, e não vai para o. Não, tem uma outra finalidade, né? O material que a gente é usado ali, em vez de ir para o lixo, eles conseguem fazer uma reutilização. Na parte dos tecidos, o que é que a gente costuma fazer? Como a gente trabalha com estamparia, tem muito erro de produção, às vezes, por uma mancha, né, um resíduo no tecido, um sombreamento. No final do ano, inclusive a gente deve fazer isso agora em dezembro, a gente faz uma separação de camisas que elas iam ser direcionadas para algum evento, a gente entra em contato com os clientes, e aquele material de blusa que está apto para ser usado, a gente direciona para uma instituição que atende pessoas de vulnerabilidade, né, que moram na rua, e eles fazem, junto com o nosso material, uma distribuição no final do ano para doação a essas pessoas. Então Legal. a gente procura ter um direcionamento ali desses resíduos, dessa sobra de material, para dar uma outra finalidade para elas. Perfeito. E lembrando que isso aqui não foi um texto um texto marcado, não, até porque já é uma ação independente de qualquer coisa da empresa, e ele só está reforçando aqui que eu acho que vale a pena, super a pena as pessoas saberem dessa informação, desse trabalho social que ele tem junto, né, aos fornecedores, as pessoas que são envolvidas no processo direto e indiretamente. Continuando nosso bate-papo aqui, e também durante esse ano, eu queria que você falasse em uma experiência, né, memorável com clientes, uma história marcante da trajetória. Nesse ano deve ter acontecido muita coisa legal, claro, e eu queria que você pontuasse um desses momentos. Cara, aconteceu esse ano, a gente fez uma demanda muito, pra gente, muito importante. A gente até, inclusive, fizemos uma celebração desse momento lá na empresa. É, tem um cliente nosso, a organização Farias Brito, né, de ensino. É um cliente que está com a gente desde o início, né? Assim, foi um dos meu primeiro grande cliente, que eu posso dizer assim, um cliente de mais presença, de mais responsabilidade em atender.
É um cliente que eu tenho um carinho grande, porque eu fui aluno da faculdade, eu me formei na faculdade do Farias Brito, então formei no curso de administração lá. Quando eu me formei, já foi mais ou menos no período que eu estava iniciando a empresa, e aí surgiu uma oportunidade de eu fazer aquela ponte lá com o pessoal do Compras, me apresentei ali como um aluno, e aí eu tive uma abertura para começar a atender eles, né? Então já são mais de 6 anos que a gente Legal. fabrica as camisas dele. E esse ano eles fizeram 90 anos. Então eles fizeram um evento lá no Centro de Eventos, aí fizeram uma demanda grande de camisa, se não me engano, 2.000 unidades, para todos os funcionários participaram. E a gente teve a satisfação de fazer a camisa. Inclusive, eu fiz uma moldura da camisa, coloquei num quadro, fui deixar pessoalmente lá na direção dele, em forma de agradecimento, porque a gente ficou muito feliz. A equipe ficou feliz também em fazer, porque o pessoal sabe que a gente tem um carinho muito grande entre as demandas deles lá, a gente cuida com muito cuidado, né? Não só deles, né? É o nosso jeito de fazer. É todo cliente. Eu falo deles por quê? Porque é um cliente que é muito parceiro. É um cliente que tá com a gente há muitos anos, então a gente ficou muito feliz e poder relatar isso, né? E no nosso Instagram tem um videozinho lá, quem quiser ir lá ver, né? O momento que a gente faz a entrega e tal, foi muito bacana. Perfeito, legal. Uma hora dessa, vamos trazer os diretores aqui para a gente poder bater um papo. Cara, Eu acho que com certeza. vai ser E o um. papo foi muito legal lá, acredito que vale a pena a gente trazer essa conversa para cá. Trazer eles para cá para a gente poder conversar, sabe, em período de matrícula, acho que vai ser uma É, com boa. certeza. Vamos conversar. Vamos lá, eu queria que você falasse sobre. Acho que você adiantou um pouquinho sobre essa cultura empresarial, né? Como construir e manter uma cultura da empresa ao longo dos anos. Como é que você faz para manter essa cultura? Cara, assim, assim, procura sempre estar envolvendo o time nosso planejamento, né? Principalmente que a gente fez um planejamento de 2 anos, né? Porque a gente saía da pandemia, então a gente não vou fazer um planejamento longo, vou fazer um planejamento curto, colocar as coisinhas no lugar, colocar a empresa nos eixos, para a gente poder traçar um próximo planejamento de longo prazo, né? Mais longo para a gente poder desenvolver outras coisas, né? Inclusive, no dia 4 de dezembro, a gente vai fazer a reunião de planejamento dos próximos 5 anos. A gente vai fazer um planejamento um pouco mais longo. A gente vai reunir toda a equipe no auditório e tudo para apresentar quais são as nossas estratégias, quais são os direcionamentos que a gente vai ter, qual o caminho que a empresa vai tomar nos próximos anos. E a gente procura ter essa transparência com a nossa equipe para eles entenderem quais são as diretrizes que a gente vai tomar. Né? A gente é uma empresa pequena, somos uma empresa pequena, não somos uma grande empresa, mas nada impede de uma empresa pequena ter planejamento, ter direcionamento e saber para onde ela quer ir. Então meu sócio, que é meu irmão, a gente sempre faz esse planejamento, né? Esse ano a gente vai organizar esse, né, para a gente poder avaliar o que foi feito nesses 2 anos, apresentar para a equipe quais são os próximos os passos da empresa, o que é que a gente vai querer trazer de novidade, o que é que a gente vai trazer de melhoria, não só para os clientes, mas também para o time, né? O time, o que é que a gente vai poder melhorar, né? A gente fez aí investimentos esse ano em equipamentos, né? E a gente sabe que para os próximos anos a gente tem uma perspectiva boa, né? Principalmente para o ano que vem, que é um ano de Copa. A gente sabe que Copa do Mundo é um período que eh, tem muitas ações, né, com as empresas, né, tem o comércio em si Total, né? vira em cima, em torno do tema Copa, e não é só no mês da Copa, é tipo, é 3, 4 meses antes, então a gente sabe que vai ter muito trabalho, muito negócio para a gente fazer, e a gente quer estar preparado, né, antecipadamente para que não só nós gestores, né, eu e meu irmão que estamos à frente, mas que o time saiba o que vai acontecer. E antes da Copa, tem o Carnaval, que no início do ano é o nosso período de maior demanda, porque é um período que as pessoas procuram fazer o abadá personalizado e a gente, né, é especialista nesse produto, a gente faz bastante coisa lá. É por isso que entra o planejamento, né? Para Com poder certeza, organizar tudo isso, com deixar tudo certeza. redondinho, não só para o carnaval, com o período da Copa. Ao longo do Exatamente. ano, na verdade, existe uma série de ações que vocês fazem aí, a Personalize faz com excelência. Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, é isso. A gente está aqui conversando com o Ribamar, que já esteve aqui outra vez, para a gente poder conversar. Está trazendo um pouco do parâmetro que aconteceu nesse último ano aqui, bem legal. É, é assim, a impressão que eu tenho é que você amadureceu um 100% em relação a não só os negócios, que você já é um cara experiente no mercado, mas transmitir essa informação
me parece mais madura, assim, poxa, eu tô mais seguro do que eu tô falando aqui, e essa é a sensação que eu tenho. Cara, eu assim, eu tô feliz, né? Acho que né, tem um incremento aí da. Tô feliz, como eu te falei, né? Meus filhos chegaram, então a gente fica com o coração muito cheio de alegria. Tô feliz pelo resultado, né? Cara, eu passei a dificuldade, assim, aí foi muito difícil a pandemia, cara. Cara, Tá aqui contando a história, assim, aconteceu muita coisa, entendeu? A gente passou por momentos muito difíceis. A empresa teve que se reinventar várias vezes. É muito difícil o pequeno empreendedor, o cara que é pequeno, conseguir fazer ali, é, conseguir se reerguer quando a coisa tá pegando, entendeu? E a gente teve muita resiliência, meu irmão, claro, né? Falo que foi eu e ele porque a gente sempre teve junto, né? Na alegria ali, na dor, na parceria, tanto de sócio como de irmão, a gente segurou muito né, a mão do outro ali para a gente conseguir fazer a coisa, né, permanecer, se manter. E eu tô com muita perspectiva, eu tô com, assim, com muita perspectiva positiva, né? Porque a gente tem um ano bom ano que vem, né? Acho que o próximo ano, né, a gente tem uma expectativa legal, a empresa está mais organizada, acho que os clientes estão percebendo isso. Tem muito cliente buscando a Personalize hoje para fazer o seu fardamento, o seu material, porque a gente está conseguindo ter uma visibilidade maior, né? As pessoas estão nos encontrando mais facilmente na internet, online, ou a mesmo por indicação, né? Quanto mais cliente você está atendendo, mais indicação você tem, né? Isso é uma coisa que funciona muito bem. Aí a gente fica feliz, né? Fica mais seguro, né? Tá é, dando certo, né? Aí a gente com fica certeza. mais confiante, né? Tem que ser. É isso aí, é isso mesmo. Inspiração externa. Quem ou o que influencia as suas decisões hoje? Cara, minhas decisões, eu posso dizer que quem mais me influencia hoje é Deus. Legal, cara. Bonito isso. Porque eu acho que quando, quando eu tive dificuldade, foi uma coisa que me deu muita força. Foi eu me reconectar com a minha fé. A fé me ajudou a ter a certeza que nem toda dor é para sempre, nem toda dificuldade é para sempre. E então eu acho que eu sempre coloco isso. E me ajudou também a restabelecer as expectativas, né? Assim, você ter uma expectativa nivelada com a realidade, né? Ajuda muito, né? Eu acho que a minha fé, né, o meu pensamento em Deus, minha conexão com Deus, acho que algo que me ajuda muito, me inspira muito. Que legal, cara. Aprendizados do mercado, lições recentes do setor de personalizados que ninguém mais compartilha. Essa aqui é o tipo de pergunta que a gente fica. Claro, mais uma vez, você está muito bem alinhado, né, com o que já há um bom tempo. E a gente fica se perguntando o seguinte: a todo período, todo mês, a gente se depara com um aprendizado diferente. Pode ser mínimo possível. Você considera que isso aconteceu com muita frequência ao longo desse ano? Cara, o que eu posso dizer é assim, o que é que esse ano eu tenho aprendizado que é o seguinte, o mercado, ele é muito grande e ninguém vai conseguir atender todo mundo. Então tem espaço para todo mundo. Isso é um aprendizado que eu tive, por quê? Porque no começo eu tinha o desejo de sempre estar ali atendendo grandes empresas, porque para mim era uma referência, né? Acho que ia validar o meu trabalho, ter parceiros grandes, né, com a gente. E nem toda empresa eu conseguia atender. Por quê? Muitas vezes porque a empresa ela tinha uma política mais voltada para preço. Esse serviço que eu conversei com você talvez não fazia tanta diferença para ela no final e faz parte do negócio. Às vezes a empresa tem uma política, não, vai ali pelo menor valor e às vezes não, o serviço não está ali, não está na mesa, né? Às vezes não pesa na hora de decidir. E isso tá tudo bem, porque faz parte do jogo. Então, só que hoje eu consigo ver que o mercado ele tem espaço para todo mundo. Então você vai conseguir crescer porque vai ter pessoas que vai enxergar esse valor que você entrega a mais, né? Essa atenção a mais. Tem quem valorize isso. E eu acho que isso é um aprendizado que eu vou carregar esse ano para mim, porque em algumas situações a gente não conseguiu ali fechar uma determinada demanda, mesmo querendo muito atender o cliente, por ser um cliente de referência no mercado, mas, ao mesmo tempo, não deixou de ter demanda, a gente não deixou de vender, não deixou de faturar, não deixou de atingir os objetivos. Então, a gente tem que entender que o mercado é grande, né? Então, a gente tem que procurar o cliente também que valorize
tudo que você faz, porque a gente sabe que nem todo mundo faz igual com a gente. Cada empresa tem seu DNA, sua forma de fazer, e eu acredito muito que a Personalize, ela tem uma forma de fazer diferente. E quem quiser saber, Personalize underline Fortaleza, segue lá no Instagram, porque vocês vão conhecer um pouquinho das pessoas, vão conhecer um pouquinho de mim. A gente está sempre lá mostrando os bastidores, como é que a gente faz. E eu acho que a forma que a gente faz é um diferencial e a gente quer mostrar isso para todo mundo. Cara, então fala pra mim, vamos dizer que tu me convenceu agora, e de fato já me convenceu sim. O que é que nós vamos poder encontrar lá na Personalize? O cliente está buscando, ele está querendo planejar fardamento para janeiro, ele tem que correr contra o tempo. Claro que a gente ainda tem o quê? Dois Uhum, meses, quase 3 meses até o isso, início do ano. E tem empresa que renova fardamento no início do ano. com O que é que ele tem certeza. que fazer? Cara, fardamento, ele não é só uma camisa, né? Ele é a imagem da tua empresa, ele é a identidade, ele é engajamento, é a maneira que você vai conseguir construir também uma cultura com a tua empresa, todo mundo ali vestindo a tua camisa. Então tem que investir em fardamento e não é qualquer camisa, tem que escolher o tecido ideal, tem que escolher o tamanho certinho para a equipe ficar confortável, para ser um fardamento legal. Ah, Personalize, trabalha com camiseta básica, trabalha com gola polo, trabalha com fardamento social, fardamento operacional. Se você quer fazer uma corrida de rua, quer fazer um evento esportivo, a Olha, gente tem camiseta esportiva com tecidos tecnológicos, malha dry fit, poliamida. Se você quer fazer um evento e quer aquela camisa mais barata, a gente tem um produto também ideal para isso, com tecido mais em conta, que vai te atender, está com baixo orçamento. Então a gente atende desde o evento, como fardamento, como material esportivo. E a gente tem um portfólio lá que vai atender o cliente na demanda que ele tiver. E aí a nossa equipe de venda está lá, preparada para auxiliar na escolha do tecido, mandar ali o gabarito de tamanho para você escolher o tamanho certinho, tirar as dúvidas, mandar um vídeo de demonstração. Se você quiser fazer uma visita lá na nossa fábrica, fica lá no Parque Dois Irmãos. Você pode ir lá, pegar o tecido, sentir o tecido, ver lá a maciez, vestir um mostruário, ver o caimento. Também tem essa oportunidade de fazer isso. olha isso, ó, quantas e quantas oportunidades aqui, ó. A gente já falou aqui, né? O Instagram. E eu já recebi o portfólio, realmente é bem completo. E se você está buscando fardamento, fazer alguma ação promocional, olha, corrida, né? Exatamente. Alguns atletas que fazem essas corridas É, e tá bem alta, né? tá As em corridas alta, de rua, corrida de a gente rua. vem fazendo bastante evento de rua, camisa esportiva, né, para corridas de rua. A gente tem a especialidade de fazer, tem uma modelagem mais diferenciada para quem vai praticar exercício, porque é uma modelagem que vai dar um caimento melhor. E aí o nosso consultor lá consegue dar as opções de tecido e você escolhe ali o que mais lhe atende. Perfeito, então. Ribamar está aqui participando com a gente. Ribamar Silva, ele é o player, né, que tem o maior sucesso aí da Personalize. Lembrando, @Personalize, _Fortaleza. Fortaleza, É isso. lá onde você vai encontrar todas as informações aqui. A gente está aqui chegando nos momentos finais, e aí eu quero passar aqui para agradecer mais uma vez o Ribamar por ter vindo aqui. Eu acho que a gente pode até fazer o seguinte, cara, ano que vem a gente quer você aqui de novo para Opa, na hora. passar, fazer um balanço. Cara, Milton, cara, a gente teve aqui 24, teve aqui 25, quando for 26, cara, vem aqui, porque a gente, assim, a gente sente bem. É, eu espero Indiretamente, trazer mais novidades, né? novidade, pois é, e indiretamente eu já lhe falei aqui que surtiu o resultado da sua primeira aparição aqui até aqui, e eu lhe disse por quê, eu não vou falar aqui para não tornar o processo, Sim. como é que se diz, um oportunismo, não é, mas ele sabe do que eu estou falando. O fato é o seguinte, vale a pena realmente a gente ter uma geração de conteúdo que tem esse olhar, esse diálogo que você não consegue ter é, em qualquer canto, com qualquer pessoa. Eu acho que esse tipo de comunicação aqui vale super a pena, porque todo mundo sabe, a gente extrai muitos cortes de uma comunicação como essa, porque no final das contas, o que a gente quer aqui é que as pessoas se conectem com aquilo que a gente está passando. E você realmente, mais uma vez, deu um show aqui de informações, as pessoas que tinham alguma dúvida agora não tem mais, certo? E aí eu queria que você aproveitasse aí para finalizar minha última pergunta, legado, visão de futuro, como você quer lembrar da sua empresa, como empresário e qual é o impacto que você quer deixar para o setor. Cara, eu quero que as pessoas olhem para a Personalize com uma empresa que eles podem confiar. Isso
é o que eu quero transmitir para todos os clientes, né? Que a gente gere confiança, porque eu sei que, como eu falei, né? No mercado de personalizado, contratar uma empresa para personalizar o material, as pessoas têm insegurança, elas ficam na dúvida se o material vai chegar ok, se a arte vai sair ok. Então eu quero que as pessoas confiem na gente, né? E a confiança ela é construída a partir de uma credibilidade que a gente vai passando à medida que as pessoas vão nos conhecendo. Então eu espero que a gente seja lembrado pela empresa que as pessoas possam confiar na hora de fazer seu material personalizado. Show de bola. Bom, para finalizar, mais uma vez a gente está aí beirando aí as datas comemorativas do final do ano. Eu acho que vale super a pena felicitar colaboradores, amigos, colegas, nesse momento que está se aproximando aí de Natal e de Ano Novo. E dessa vez, olhando para essa lente, eu queria que você aproveitasse esse momento. Tá certo, eu quero desejar aos nossos clientes, nossos colaboradores e parceiros, né, que estão com a Personalize ao longo desse 2025, muita luz, muita paz, muita alegria no coração deles, que Deus abençoe todos, que a gente tenha um final de ano assim de muita alegria para todo mundo. Que legal, cara. Então, gente, Ribamar Silva, aqui da Personalize, participou com a gente aqui do Perspectiva Podcast, mais uma edição do Perspectiva. Olha, é muito bom sempre estar recebendo amigos assim, né, que vêm aqui para poder falar dos seus negócios e ver a evolução que isso aconteceu desde a primeira vez que ele esteve aqui e ele chegar aqui de repente trazer um monte de novidades, planejamento, como é que vai ser ano que vem, é cópia, é isso. A agenda dele está aberta para você, de repente, dar uma olhadinha no catálogo dele, preparando aí o teu fardamento. Se for corrida de rua também, procura ele que ele tem lá. Pode chamar a gente. Pode chamar lá, Só que tem a personalizado. opção de tecido para corrida de rua. Tem muita coisa lá. Então, ó, lá no link da bio, você fala com atendimento, Isso. ou já tem o catálogo, não? Primeiro fala Não, com atendimento, depois... você vai passar por um pré-atendimento para que a pessoa possa entender qual é a tua demanda, né, produto, e aí é direcionado para um consultor, que aí esse consultor vai te fazer o orçamento, né, tirar as dúvidas do tecido e fechar aquele teu pedido. Fechou. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse episódio que não foi dito aqui? Cara, não, acho que a gente bateu um papo muito legal, a gente conseguiu conversar sobre as novidades aí, o que a gente está pensando, é muito bom, né, ter esse momento aqui. Porque a gente consegue fazer uma troca de ideias. É bom falar da empresa, é bom que os clientes possam conhecer, as pessoas que estão nos ouvindo possam conhecer mais da empresa. A gente se dedica muito todo dia para que a empresa cresça, para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho, e eu quero que as pessoas saibam disso. Perfeito, excelente. Ribamar Silva participando aqui mais uma vez do Perspectiva Podcast. E aí, você gostou? Não esquece, pega esse link e compartilha no grupo da família, dos amigos, que eu tenho certeza que em algum momento, alguma coisa que foi dito por ele ou por mim aqui, vai te conectar, vai trazer, vai fazer você refletir, pensar. Enfim, vários insights aqui partiram desse episódio. E isso aqui é legal, tá certo? Ribamar, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, e para você que está acompanhando a gente aqui, o Perspectiva Podcast, o meu muito obrigado mais uma vez. E eu prometo voltar no próximo episódio trazendo mais convidados. Ó, e pode cobrar, 2026 ele está aqui de novo. Até a próxima. Tchau.